Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. Olá, queridos irmãos, estamos novamente aqui para estudar a Santa Palavra de Deus, Bíblia e o Espírito de Profecia. E vamos estudar hoje a lição de número 16, que se trata da vida como ladrão. E o nosso querido irmão Ronê está aqui e vai ler para nós o verso áureo. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar juntamente formou uma aula aqui e trazer um tema tão importante e que tem sido um ponto de muita conflagração, de muito antagonismo com relação à vinda como ladrão, que é o tema da lição que nós vamos será transcorrido aqui. A vinda de Cristo tem se manifestado de várias maneiras, vários nomes é atribuída a ela. Uma delas nós sabemos sendo ele vindo como Messias, ali na manjedoura. Depois nós vemos uma outra vinda, que é a vinda ao ancião de dias, que é por ocasião da passagem do lugar santo para o lugar santíssimo, ao final das 2.300 tardes e manhãs. E qual é a nossa surpresa? Defrontarmos justamente com a vinda como ladrão. Uma vinda de Cristo que se processa nem tão somente como Messias, e nem muito menos como ao ancião de dias, mas uma vinda a hora em que nós não sabemos quando esse fato ocorre. E é isso que nós iremos transcorrer aqui. Quero agradecer a Deus pelo privilégio de estar com nosso pastor e aqui, juntamente com os irmãos, analisar cada tema, cada versículo bíblico, cada texto do Espírito de Profecia, para que melhor possamos assim alcançar uma compreensão clara a respeito desse tema. O verso áureo diz-nos da seguinte forma: mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo sair ao seu encontro. Observemos aqui, irmão Mal, que o verso áureo, exatamente ele já nos traz, já nos remete a um ponto importante, a qual é trazido o clamor da meia-noite, anunciando a aproximação do esposo. Então, esse ponto está em consonância exatamente com o título da lição do dia, que é a vinda como ladrão. Nós vamos observar, e aqueles que têm sido estudantes assíduos da parábola das 10 virgens, poderão exatamente, ao chegar no versículo 13, um conselho para que haja vigilância, porque não sabeis quando virá o Filho do Homem. Então, essa vinda em que nós não sabemos como ela se processa, nós vamos observar que está exatamente ligada ao clamor da meia-noite, anunciando esta vinda do esposo ao momento que nós não sabemos. Mas para tal devemos estarmos despertos para que esta vinda não nos seja pego de maneira em que nós não estejamos preparados. Vamos à pergunta número 1 da lição. A parte A. Que importância tem para nós o entendermos a intercessão de Cristo no santuário? Parte B. Quem somente recebe os benefícios da expiação? E a parte C. O que é necessário para isso? Isso está em Hebreus capítulo 11, versículo 6. O irmão Rony vai ler para nós. Diz assim, 11, verso 6 de Hebreus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Nós vamos ler agora uma mensagem muito importante que está na nota desta lição e também no grande conflito 489. A intercessão de Cristo no santuário celestial em prol do homem é tão essencial ao plano da redenção como foi sua morte sobre a cruz. Pela sua morte,
iniciou esta obra, para cuja terminação ascendeu ao céu. Depois de ressurgir pela fé, devemos penetrar até o interior do véu, onde nosso precursor entrou por nós. Hebreus 11, 20. Hebreus 6, 20. Ali se reflete a luz da cruz do Calvário. Ali podemos obter intuição mais clara dos mistérios da redenção. A salvação do homem se efetua a preço infinito para o céu. O sacrifício feito é igual aos mais amplos requisitos da violada lei de Deus. Jesus abriu o caminho para o trono do Pai, e por meio de sua mediação pode ser apresentado a Deus o desejo sincero de todos os que se chegam pela fé. Grande conflito 422 agora. Mas antes que isto se possa cumprir, deve haver um exame dos livros de registro para determinar quem, pelo arrependimento dos pecados e fé em Cristo, tem direito aos benefícios de sua expiação. Então nós vemos aqui que a importância tem para nós o entendermos a intercessão de Cristo no santuário, irmão Ronei. Podemos pensar e concluir também que o importante é eu crer em Romanos 5, verso 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é importante. Isso é o que deve acontecer no nascedouro da nossa vida com Cristo, no momento em que nós encontramos com Ele. Mas aqui está dizendo o texto que o pastor Mauro deu para nós, o texto do grande conflito na 489, que a intercessão de Cristo do santuário celestial em prol do homem é tão essencial ao plano da redenção como foi sua morte na cruz. Então, Romanos 5 está falando exatamente da morte de Cristo na cruz. Mas nós aprofundarmos, nós tornarmos mais amadurecidos na questão do plano da salvação, necessário é nós compreendermos a intercessão de Cristo no santuário. E somente aqueles que forem aprovados, que passarem justamente pela análise do santuário, da análise do balanço do santuário, no juízo investigativo, somente esses receberão os benefícios da morte de Cristo, da expiação. Hoje é dada a todos nós essa oportunidade de escolher servir a Deus. Mas se porventura nós não escolhemos isso, esse fato somente se dará quando o juízo investigativo ocorrer. Ou seremos aprovados, ou seremos reprovados. Hoje nós todos estamos trilhando esse caminho. Esse caminho é trilhado por cada avanço, cada conhecimento que raia sobre a nossa experiência cristã. Nós então agora temos a oportunidade de crescermos. É preciso não aceitarmos sermos anões espirituais. É preciso não aceitarmos, irmão Mauro, e satisfazermos somente com abecedário da língua portuguesa, da língua paraguaia, da língua inglesa, ou somente as vogais daquele alfabeto. É preciso nós alimentarmos, nós procurar aprofundar, termos conhecimento e sabermos dar as razões da nossa fé. Esse é o ponto alto, porque se nós teremos que ser luzes, aqueles que estão sob o raio da nossa influência, é necessário que nós tenhamos um conhecimento mais profundo nesse quesito. Sim. Pergunta número 2. Em que tempo estamos com relação à obra do santuário? O que era e ainda é exigido de cada pessoa no dia da expiação? O que era e o que é exigido de cada pessoa no dia da expiação. Joel, capítulo 2, 12 ao 18.
Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro, com pranto, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção e uma oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a buzina em Sião, santificai o jejum, proclamai um dia de proibição, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chore os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Então o Senhor terá zelo de sua terra e se compadecerá de seu povo. Então há necessidade de um verdadeiro conhecimento, de uma verdadeira conversão, de uma verdadeira intercessão, uma verdadeira reforma, chorar pelos pecados, interceder pelas pessoas, interceder pela igreja. Aqui está falando que é para se preocupar até com as criancinhas que mamam, está falando do noivo, da noiva, está falando de todos que têm necessidade de uma consagração maior nesse tempo agora. Não é isso mesmo que está dizendo, irmão Ronei? Todo esse tema desse semestre, que vem falando sobre a obra do santuário, as colunas da nossa fé, vai abordando essa particularidade. A pergunta nos reporta da seguinte forma: em que tempo estamos com relação à obra do santuário? Estudamos as lições anteriores e ali nós aprendemos que no 10º dia do 7º mês era realizado o dia da expiação. Isso era como um mandamento perpétuo. E nesse dia era exigido do povo que afligisse as suas almas em arrependimento e purificação do santuário, dos seus pecados. Então, nesse dia, o povo afligia suas almas em contrição. O irmão Mauro citou choro, arrependimento, tristeza pelo pecado. Na família, todos estavam envolvidos nessa questão. Na igreja, todos estavam envolvidos com esse mesmo propósito. No dia da expiação, era também chamado Santa Convocação. Nesse dia, nada deveria ser feito se não afligir as suas almas. A pergunta, então, nos traz em que tempo vivemos em relação à obra daquele santuário. Exatamente como foi lido, nós vivemos no grande dia da expiação. Esse é o momento que em relação temos para com o santuário celestial. E quando se deu o início desse dia da expiação para os nossos dias? Ao final da maior profecia bíblica, em que está relacionado Daniel 8, verso 14. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Ao termo deste cômputo profético cumprido, que bem sabemos que se deu no dia 22 de outubro de 1844, Cristo inicia então o processo de purificação do santuário. Esta mesma mensagem está relacionada com Apocalipse 14, que a mensagem do primeiro anjo anunciava exatamente o início do quê? Do juízo. E chamava o povo a fazer o quê? Adorar a Deus, que é o Criador do quê? Do céu, da terra, do mar e das fontes das águas. Em qual dos mandamentos bíblicos nós encontramos a exaltação
do Criador da terra, do céu, do mar e todas as coisas? No quarto. No quarto mandamento. Então a mensagem do primeiro anjo anunciava a abertura do juízo e já enaltecia agora a restauração do dia de sábado. Então nós observamos aqui que a mensagem do santuário, o tempo que nós vivemos hoje, que é o grande dia da expiação, está relacionado ao mesmo momento que ocorria o dia da expiação lá no santuário terrestre, no 10º dia do 7º mês. A segunda parte ainda diz aqui o que era exigido de cada pessoa no dia da expiação. Eu gostaria de ler essa nota, depois seguiremos com mais alguns comentários. No livro Grande Conflito, na sequência da 489, é na nossa edição, na página 80, diz assim: vivemos hoje no grande dia da expiação. No cerimonial típico, enquanto o sumo sacerdote fazia expiação por Israel, exigia-se de todos que afligisse a alma pelo arrependimento do pecado e pela humilhação perante o Senhor, para não acontecesse ser extirpado dentre o povo. De igual modo, todos quantos desejem seja seu nome conservado no livro da vida, devem agora, nos poucos dias de graça que restam, afligir a alma diante de Deus em tristeza pelo pecado e em arrependimento verdadeiro. Deve haver um exame de coração profundo e fiel. O espírito leviano e frívolo, alimentado por tantos cristãos professos, deve ser deixado. Há uma luta intensa diante de todos os que desejam subjugar as más tendências que insistem no predomínio. A obra de preparação é uma obra individual. Observemos aqui que é feito um chamado que responde à primeira pergunta, quando o irmão White explica que lá no dia da expiação, todos afligiu a alma para que não fosse extirpado. E agora ela faz um chamado para os nossos dias. De igual modo, todos que desejam ser seu nome conservado no livro da vida. Vejamos bem que aqui ela faz alusão exatamente ao grande juízo investigativo, quando em Daniel 8, 9, 25, fala a respeito daquele juiz que entrou, aquele que entrou ao ancião de dias, e abriram-se os livros, e ali, esses livros, todos foram julgados, os que estavam escritos nos livros. Observemos que a serva do Senhor traz-nos aqui uma experiência exatamente de forma que os nossos nomes continuem sendo conservados aonde? No livro da vida. E esses nomes só serão conservados no livro da vida se os nossos casos forem aprovados. Se nosso nome ao ser passado for o quê? Apagados os pecados. Os nossos pecados, se sobre eles estiver escrito Cristo, justiça nossa. Ao Cristo, ao sumo sacerdote, analisar os nossos casos, se nós estivermos nesta condição, sobre os pecados estiver escrito perdão, ou Cristo, justiça nossa, não há pecado contra nós. Então, pela justiça de Cristo, pelos méritos dele, todas as virtudes que foram efetuadas em nossa vida, que nós permitimos que ele efetuasse, assim aparecerão e brilharão em toda a sua, vamos assim dizer, em toda a vastidão do seu brilho. E ou do contrário, seremos rejeitados. E aí ela fala mais ainda. Deve haver, nesse período do dia da expiação, a qual ela já está mencionando viver a partir de 1844, diz que deve haver um exame de coração profundo e fiel. Deve haver tristeza pelo pecado em arrependimento verdadeiro. Eu quero citar aqui o maior engano em que as pessoas têm se deixado levar pelo arqui-inimigo, e que eu cometo o pecado e depois eu me arrependo. Então as pessoas têm sido levadas, as igrejas têm ensinado de uma maneira tão misericordiosa, trazida essa misericórdia de Deus sem a justiça em si, que a pessoa fala, venha como está e continue como está. Então não há tristeza pelo pecado, não há arrependimento pelo pecado, não há verdadeira aflição de alma, choro pelo pecado. É trazido o abrandamento do pecado que é cometido,
E a pessoa continua com o produto de furto, continua com o produto de adultério, pensando que Deus perdoa o seu pecado, sendo que ele continua na mesma condição de ladrão, de adulto, de cobiçoso, de transgressor do sábado. Ora, nós observamos que Isaías fala a respeito de uma reforma em relação ao sábado. Que até que ponto nós chegamos a transgressão do sábado? Até os nossos pensamentos. Se nós o chamarmos de dia deleitoso, se nós honrarmos, de que maneira? Não falando as nossas próprias palavras, nem nossos próprios pensamentos. É preciso nós termos controle dos nossos pensamentos. É preciso que nós tenhamos posição mental correta, de que poderá vir sim pensamentos pecaminosos no dia de sábado, que podem levar à transgressão, tais como um momento que nós vemos durante a semana, em uma negociação ou de terra, ou de casa, ou de qualquer outro tipo de transação comercial, vir algum pensamento para solucionar, fazer uma proposta. O que nós devemos fazer, irmão Mauro? Lançar fora esse pensamento, pedir a oração, Senhor, limpa na minha mente esse mal. Controlar os nossos pensamentos. É nesse sentido que até no sábado nós vamos cuidar nas palavras que vamos falar nesse dia. E aí sim, torná-lo esse dia como dia santo, digno de honra, e o honrarmos a ele. Então, aqui o que é exigido justamente nesse dia da expiação é o abandono de uma vida de frivolidade, de uma vida de não tristeza pelo pecado, mas trazer agora sim uma vamos dizer assim, uma aguçada autocrítica de senso do nosso desenvolvimento espiritual. E dessa maneira sim, aí agora nos humilhar perante ele, porque ele disse para cada um de nós o quê? A minha graça vos basta. Vai-te e não peques mais. Não há perdão do pecado se nós carregarmos o fruto do pecado conosco. O que o texto está querendo trazer para nós é que é impossível aquela mulher adúltera ser perdoada se ela continuasse na vida de promiscuidade. A ela foi dito: vai-te e não peques mais. E o testemunho que nós vemos daquela mulher é exatamente este. Os vizinhos dela diziam, na experiência, sempre meu pai trazia a experiência dessa mulher, e você vai se lembrar disso, você ainda era jovem naquela ocasião, e ele dizia assim, os vizinhos daquela mulher adúltera diziam assim: bem se vê que essa mulher mudou de vida, porque não vemos mais homens na sua casa, não vemos mais todo aquele movimento. Se vê que ela mudou o vestuário, ela mudou o jeito de olhar, ela mudou o jeito de andar. Bem se vê que pelos frutos dessa mulher, essa mulher se tornou o quê? Uma justa, uma mulher justa. Perante os homens, o que é que nos torna justo? As nossas obras. Mas perante Deus, o que é que nos torna justo? A justiça de Cristo. A justiça de Cristo. Mas ambas as coisas devem andar juntas. Sim. Como se diz, os dois remos. O remo da justiça e o remo da fé. Ou da fé e das obras. Ambas andam juntos. Vamos para a terceira pergunta, ele diz assim: sendo que esse grande dia da expiação vem desde 44, que jejum nos é recomendado? Quanto durava a expiação aos israelitas? Eu tenho Coríntios 10. Vamos lá, tem Coríntios 10? Venha para nós Coríntios 10, todos eles. Então, o Mauro vai ler para nós esses versos bíblicos, por gentileza. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E o outro versículo está em Levíticos 23, 27. Mas aos 10 deste mês sétimo, será o dia da expiação, tereis santa convocação, pedireis em vossa alma e oferecereis oferta queimada ao Senhor. E agora Isaías 22, 12 a 14. Diz assim: e o Senhor dos exércitos, vos convidará naquele dia ao choro, ao pranto, ao rapar da cabeça,
ao cingidouro do silício. Mas eis aqui alegria, gozo e alegria, matam-se vacas, degolam-se ovelhas, come-se carne, bebe-se vinho, e disse: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas o Senhor dos Exércitos se declarou aos meus ouvidos, dizendo: certamente esta maldade não será expiada, até que morais, diz o Senhor dos Exércitos. Se os irmãos analisarem comigo o texto, qual é o povo do mundo que conhece a obra da expiação? O povo adventista. O povo do adventismo conhece a obra da expiação. Então, está falando que a maldade que não será expiada será para esse povo que tem a luz da expiação. E aqui está falando do verdadeiro jejum. No livro Conselho sobre Regime Alimentar, na página 90, o verdadeiro jejum que se deve recomendar a todos é a abstinência de toda espécie de alimento estimulante e o uso apropriado de alimentos simples e saudáveis. Por Deus, providos em abundância, os homens precisam pensar menos sobre o que comer e o que beber, com relação a alimentos temporais, e muito mais com respeito ao alimento do céu, que dará tono e vitalidade a toda a experiência religiosa. Ainda antes de eu ouvir comentar, um homem de uma igreja evangélica me disse assim: irmão, o reino do céu não é comida nem bebida. Foi interessante. E por que o irmão está preocupado com comida e bebida e está se deixando o reino do céu de lado? É o irmão que está preocupado com comida e bebida, não sou eu. O texto está dizendo que é para deixar de ficar preocupado com comida e bebida e colocar o reino do céu em primeiro lugar. É isso que tem que fazer. Aí ele diz: eu não sabia disso. Não sabia, mas é isso que está falando o texto. Outro ponto importante é a respeito do jejum. O jejum que era requerido do povo lá de Israel naquele 10º dia do 7º mês. Durante aquele dia havia um jejum literal, exatamente. Mas hoje, de 1844 para cá, não é um jejum literal. Mas o jejum que é requerido aqui é justamente a abstinência de todo tipo de alimento estimulante. Mas vamos vivenciar agora o dia 23 de outubro, dia 24 de outubro de 1844, quando iniciou-se exatamente a obra da expiação. Começou-se a julgar os mortos e a qualquer momento nós sabemos que esse caso vai se dar ao caso dos vivos. Nós vamos estudar na próxima lição, que é a vinda com ladrão, parte 2. Mas eu quero me demorar aqui, nessa parte. Em 1844, logo que Cristo passou do lugar santo para o Santíssimo, o povo adventista, ali ainda, sendo do primeiro dia, e posteriormente, mais ao final, tiveram um avanço mais na questão do sábado, não tinham luz a respeito nem aprofundado do santuário e muito menos na questão alimentar. Mas paulatinamente Deus foi enviando então agora mensagem, até que em 1863, exatamente nessa data, vem a visão a respeito da reforma de saúde. E agora ela aqui traz-nos para nós que o verdadeiro jejum que é pedido de nós hoje é a abstinência de todos esses alimentos que são nocivos e são impróprios para a nossa vida e o nosso desenvolvimento espiritual. Então nós precisamos pensar menos no comer e no beber. E muito mais a respeito do quê? Daquilo que dará tono, vitalidade ao nosso desenvolvimento espiritual e à nossa vida religiosa. Então, hoje, no dia da expiação, é preciso nós então nos abstermos de tudo aquilo que é nocivo ao nosso crescimento. A quarta pergunta, são 3 perguntas em uma só, diz assim: o que faltava ainda ser entendido pelo povo de Deus? Depois que eles compreendessem esse tema, de que maneira trabalhariam? E por que a obra da expiação precisava ser melhor
compreendida. Amós 3 e João 15. Olha só, aqui ela está falando mais adiante, o povo de Deus trazendo aqui, é aqueles que conheceram e que descobriram exatamente o assunto do santuário para o presente momento. E esse povo estava cada vez mais avançando e precisava despertar para conhecer um tema. E é esse tema que nós vamos abordar agora. Amós 3,7 diz assim, irmão: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. E João 15 diz assim: já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito a conhecer. E agora, falando desta melhor compreensão do santuário, falando desse segundo tema que o povo tinha que compreender, diz essa nota assim: o grande plano de redenção, conforme revelado na obra final para estes últimos dias, deve ser cuidadosamente estudado. As cenas relacionadas com o santuário celestial devem, de tal modo, impressionar o espírito e o coração de todos, que estes sejam capazes de impressionar também a outros. Todos precisam compreender melhor a obra da expiação que está sendo efetuada no santuário do céu. Quando essa importante verdade for reconhecida e compreendida, os que abraçaram trabalharão de acordo com Cristo, a fim de preparar um povo que esteja em pé no grande dia de Deus, e seus esforços terão bem sucedido. Pelo estudo, meditação e oração, o povo de Deus será elevado acima do nível das ideias e sentimentos como se teremos, e posto em harmonia com Cristo e sua grande obra de purificação do santuário celestial. Sua fé prosseguirá até dentro do santuário, e seus adoradores da terra terão o cuidado de passar em revista a sua vida, aferindo seu caráter pelo grande padrão de justiça. Descobrirão seus próprios defeitos e reconhecerão também que necessitam do auxílio do Espírito de Deus, a fim de estar habilitados para a grande e solene obra do presente tempo, que Deus impôs aos seus embaixadores. Em 1844, a partir de 22 de outubro, Jesus foi para o lugar santíssimo. Começou o juízo investigativo tratando o caso dos mortos. O juízo começa pelos mortos. E Ellen White diz assim: quando esta obra, na página 125 do primeiro mensagem escolhida, quando esta obra terminar no caso dos mortos, o juízo deve iniciar no caso dos vivos. E quando esta importante verdade for conhecida e compreendida, os que abraçaram trabalharão de acordo com Cristo, a fim de preparar um povo que esteja em pé no grande dia de Deus, e seus esforços serão bem-sucedidos. Eu quero dizer para vocês, nós não sabíamos do juízo investigativo no caso dos vivos, que para nós hoje se tornou o clamor. O anúncio dessa mensagem é o clamor da meia-noite. Aí vem o esposo. Nós não sabíamos. Nós sabíamos que o juízo estava em andamento apenas no caso dos mortos. Mas esta verdade, quando ela fosse compreendida, todos precisam compreender melhor a obra da expiação que está sendo efetuada no céu. Essa melhor compreensão da obra da expiação era o juízo investigativo que ia entrar no caso dos vivos. Aí o que as pessoas virgens iam fazer o quê, irmãos? Trabalhar de acordo com Cristo, a fim de preparar um povo para que estejam de pé no grande dia de Deus. E os seus esforços seriam bem-sucedidos. Irmão Rony, tem algo mais a dizer? E é muito importante nós fazermos uma observação. Embora a pergunta está dizendo o que faltava ainda ser entendido pelo povo de Deus,
ela faz uma alusão a uma compreensão melhor, ou seja, até ali não tinha essa compreensão. A serva do Senhor, muitas vezes, entrando na questão profética, levando o assunto adiante, ela fala dessa forma. Então, diz que o grande plano da redenção, conforme revelado na obra final para esses últimos dias, ele deve ser cuidadosamente estudado. Aí ela traz a necessidade da pesquisa exatamente no assunto do santuário. E aí depois ela fala que todos precisam compreender melhor a obra da expiação que está sendo efetuada no céu. Na página seguinte, aqui é outro ponto importante, diz que pelo estudo, meditação e oração, o povo de Deus será elevado acima das coisas, acima do nível das ideias e sentimentos comuns e terrenos, e posto em harmonia com Cristo e sua grande obra de purificação do santuário celestial. Aqui está trazendo um povo, está mostrando um povo que quando se manifestasse na defesa e na compreensão mais acurada da parte da expiação, eles seriam colocados num nível diferente. Esse é o ponto alto que nós precisamos entender. Quando surgisse esse povo, eles estariam num nível diferente. Por que eles estariam num nível diferente? Sua fé, segue o texto, os seguirá até dentro do santuário, e seus adoradores na terra terão o cuidado de passar em revista a sua vida, aferindo seu caráter no grande padrão de justiça. Observe, os irmãos, aqui outro pormenor que nos chama a atenção. Fala de um povo que está em nível diferente, que estão pesquisando o assunto do santuário, estão pesquisando e se aprofundando mais no trabalho expiatório, e ao eles terem essa compreensão, eles seriam levados ao nível de fazer uma autocrítica na sua vida espiritual. Esse é o ponto que nós estamos chegando. Diz mais ainda, descobrirão seus próprios defeitos e reconhecerão também que necessitam do auxílio do Espírito de Deus a fim de estar habilitado para a grande e solene obra do presente tempo. Outro ponto aqui na nota anterior, diz assim que quando essa importante verdade, a parte final da expiação, for reconhecida e compreendida, os que abraçarem esse trabalho, essa obra, trabalharão de acordo com Cristo com um propósito, qual? A fim de preparar um povo que esteja em pé no grande dia de Deus, e os seus esforços serão bem-sucedidos. Então são vários pontos aqui. Alguém pode dizer assim, irmão Ronei, mas irmão White lá no grande conflito já explicou a respeito do assunto santuário. Ora, muito bem. Daniel, no seu livro, até 2.300 cartas de manhãs, também Daniel escreveu isso a respeito. Mas ela cita que esse assunto precisaria ser melhor compreendido. E quando esse fato se desse, quando isso ocorresse, o que haveria? Quando essa importância for reconhecida, os que a abraçarem trabalharão de acordo com Cristo, com um propósito, para preparar o povo de Deus para o seu grande dia. Qual é o grande dia de Deus, irmãos, que nós estamos nos preparando? Há uma classe de adventistas, vamos assim dizer, que estão se preparando para a segunda vinda de Cristo. Observe, os irmãos, que há uma classe, a grande maioria, o slogan que é pregado é assim, breve Jesus voltará. Mas nós não estamos pregando breve Jesus voltará. Nós estamos pregando a mensagem enfática, uma mensagem que está exatamente em comum acordo com o que está escrito. A mensagem que o seu caso vai ser passado a qualquer momento. E você só participará dos benefícios da segunda vinda de Cristo se for aprovado exatamente nesse dia da expiação. Nessa cena de julgamento que ora nós estamos aqui estudando. A vinda de Cristo aos nossos casos, ou a vinda como ladrão aos nossos casos, essa é a maior e mais importante das verdades para o presente tempo.
Porque ela nos coloca face a face perante o quê? Perante o julgamento, o juízo. E nos leva a fazer um autoexame de coração, de maneira que reconheceremos defeitos que até então não eram. Que até então eram qualidades. E agora nós vamos observar que são defeitos. E é isso aqui. Diz aqui, olha só. A sua fé desses que se despertaram com a mensagem da expiação, sua fé seguirá até dentro do santuário. As pessoas hoje estão seguindo a Cristo lá naquele santuário? Faça essa reflexiva pergunta. Estou eu, com a minha fé, adentrado lá no Santíssimo do Santuário Celestial, reconhecendo meus próprios defeitos, fazendo análise de coração, para que hoje eu tenha certeza que os meus pecados estão perdoados? Estou eu fazendo isso? Porque se estou eu fazendo isso, eu estou vivendo o que essa mensagem quer trazer para nós. E se eu não estou fazendo isso, eu não estou acordado. Eu estou dormindo. E dormir em face do juízo é o quê? É perigoso. É muito perigoso. Muito perigoso. Irmãos, vamos se lembrar de uma coisa. Depois de 22 de outubro de 1844, todos os que aceitam as mesmas verdades do santuário de que Jesus passou do Santo para o Santíssimo, eles são representados como estando aí para onde, irmão? Para as mudas. E eles são um grupo das virgens. Começa a nova aplicação da parábola das 10 virgens. Então, e esta luz só veio depois de 1844. Muito bem. Pergunta número 5. Podemos comprovar que a mensagem anunciando a vinda ao caso dos filhos é a mesma que anuncia a vinda como um ladrão? Tem essa mensagem em relação com o clamor da meia-noite, da parábola das 10 virgens? Mateus 25, 6 diz, mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sair ao encontro. À meia-noite surgiu uma mensagem. Aí vem o esposo. Ele vem tratar o seu caso. Sair ao encontro. E agora no versículo 13. Vigiai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Espera aí. A vinda de Jesus em glória, o texto diz assim, Apocalipse 1:7, todo olho verá até aqueles que transpassaram. Então não vai ser uma vinda como ladrão. Todo olho verá até aqueles que transpassaram Jesus. Mas aqui trata-se de uma vinda como ladrão, que ninguém vai saber o dia e nem a hora. Por isso, a nota dessa lição é tão importante, na página 490, convido o nosso querido irmão para que faça essa leitura. Antes de fazer essa pequena leitura, eu gostaria de fazer uma sugestiva pergunta para os nossos ouvintes. A vida como ladrão é exatamente uma hora que nós não saberemos o dia e nem a hora da volta de Jesus. Porém, breve Jesus voltará, que é a mensagem da sua segunda vinda. Essa nós saberemos o dia e a hora, não nesse presente momento, mas no concerto de paz que Deus vai estabelecer conosco, com o seu povo. No concerto de paz, Ele nos dirá o dia e a hora da volta de Jesus. Mas esta vinda que ora nós estamos mencionando, tanto de Mateus 25, 6, que fala a respeito do anúncio da vinda do esposo, e o verso 13 que fala que vem uma hora que nós não sabemos, está falando da vida como ladrão. E essa vida como ladrão, ela é exatamente o momento em que os nossos casos são passados no Santíssimo do Santuário Celestial. E esse deve ser o foco da nossa preparação. Essa deve ser a mais importante das nossas preocupações. Que justamente esse é o evento áureo. Aceita-se nome, rejeita-se nome. 2 estarão no moinho. Um será tomado
e outro será deixado. Estarão dois numa cama, um será tomado e outro será deixado. Bem claro que é em nossos dias que houve até músicas sacras dizendo a respeito do quê? De que aviões sem seus pilotos voavam para a destruição. Porque Deus fizera então o chamado o quê? Arrebatamento, uma mensagem como? Uma mensagem, meu Senhor tarde virá. Essa mensagem que diz que o avião vai sem seu piloto porque ele foi arrebatado, é o meu Senhor tarde virá. Porque é somente lá na vinda de Jesus em glória. E a vinda de Jesus em glória, não vamos esquecer que é unicamente para dar a cada um o galardão segundo as suas obras. Mas para que nós tenhamos agora condição de recebermos o galardão, é preciso ter feito em nossa vida um exame pessoal para ver se eu estou apto para receber o galardão. Isso chama-se um exame final. Uma pessoa para receber um diploma de qualquer curso, ele só recebe se ele passar pela prova final. Se ele fechar o bimestre, se ele fechar com as notas todas dentro dos padrões. O galardão, ou o diploma, ou o canudo, como alguns outros chamam, é simplesmente uma consequência. Então a nossa preocupação nesse momento, ao expor esse assunto tão maravilhoso, tão específico, não é outro senão que você não se deixe ser enganado. Quando alguém apresentar, você está preparado para a segunda vinda de Cristo? Você possa responder: o meu preparo é justamente quando ele passar os meus casos. É hoje. Hoje eu preciso estar preparado, porque além da morte, que é uma condenação que está sobre nós, desde o nosso nascimento, o meu caso pode ser tratado e eu posso ser achado em falta. Isso ocorria no clamor da meia-noite, lá na primeira aplicação da parábola das 10 virgens. Quem estuda a respeito desse tema vai observar que durante o clamor da meia-noite, que ocorreu por 3 meses naquela ocasião, assim como a tardança também foram 3 meses, havia um tempo de preparo. A maior prova que o clamor da meia-noite é tempo de preparo é quando a parábola se dá pela primeira vez o seu cumprimento naquela ocasião. Do verão de 44 até o outono, nós tínhamos 3 meses para que as pessoas se preparassem. E eles não se prepararam. Diz que muitos haviam saído como? Alegres com as boas novas de que agora Cristo iria voltar. Já certo da imediata recompensa. E aí chega dia 22 de outubro, Cristo não viera segundo a expectativa que eles tinham. E foram agora deixados no amargor do seu desapontamento. E assim porque não tiveram uma experiência pessoal com Cristo. Um comprometimento pessoal na sua vida religiosa. Estavam, por assim dizer, confiando na fé dos seus irmãos. E ao ver os seus irmãos vacilarem, juntamente com eles vacilaram. Então nós vemos que a mensagem da vinda como ladrão, a mensagem do clamor da meia-noite, é um tempo de preparo. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Mas alguns ainda querem dizer assim, irmão Mauro, mas no clamor da meia-noite despertou 2 classes. E as virgens loucas despertaram como sendo loucas. É preciso nós atentarmos que as virgens loucas, elas só são loucas para Deus. Aqui na terra, elas são chamadas de virgens. Eu, você, todos nós, irmãos, que entendemos o assunto do santuário hoje, somos chamados de virgens. Apenas virgens. Prudentes ou loucas é o caráter que você, que a mim, vamos desenvolver ao longo da nossa experiência cristã. E enquanto houver tempo de graça, há oportunidade para você arrepender dos seus pecados. Ninguém nasceu virgem louca. Ninguém nasceu virgem prudente. Todos são virgens. Agora, o nosso desenvolvimento do caráter, as escolhas das amizades, as escolhas do tipo de negócio que nós realizamos, as escolhas de que tipo de sábado que nós observamos, aonde está o meu coração, ali também estará o meu tesouro. Se o tesouro
exatamente com jóias e pedras preciosas, ou uma mala cheia, então, de coisas que não têm valor algum. Então, o clamor da meia-noite anuncia a aproximação da vinda aos nossos casos. O clamor da meia-noite não é a vinda, mas o anúncio da aproximação da chegada do esposo. Então, todas aquelas virgens saem com suas lâmpadas como? Para encontrar com o esposo. Claro que uma daquelas frases diz o quê? As nossas lâmpadas estão o quê? Se apagando. E as prudentes disseram o quê? Olha, vai lá, e antes que o esposo chegue, aos que vendem comprar para vós. E agora, tendo elas ido comprá-lo, diz o texto, já no verso 10, o esposo chegou e as que estavam preparados entraram com ele para as ruas. Vamos na primeira aplicação da parábola, trazendo aqui a questão do clamor da meia-noite. Elas receberam a mensagem do clamor da meia-noite que Cristo viria dia 22 de outubro. Se despertaram, duas classes novamente se despertam ali. Jesus sai exatamente com aquele grupo que fora excluído daquelas igrejas. E mais de 50 mil que se uniram com eles, que abandonaram, porque viram que as igrejas que rejeitaram o clamor da meia-noite, que era a mensagem do primeiro anjo, que era pregar a data de 22 de outubro, agora saiam exatamente para encontrar o esposo que não mais estava naquelas igrejas. E agora, quando chega dia 22 de outubro, Cristo não vem e foi manifestado o caráter de cada um. Portanto, essa mensagem que acabamos de ler em Mateus 25, 6 e 13, está em harmonia com o texto que vamos ver agora do grande conflito na 490 e na 491, dizendo assim, solenes são as cenas ligadas à obra final da expiação. Momentosos os interesses nela envolvidos. O juízo, ora, se realiza no santuário celestial. Há muitos anos, esta obra está em andamento. Breve, ninguém sabe quão breve, passará ela ao caso dos vivos, na augusta presença de Deus. Nossa vida deve passar por exame. Atualmente, mais do que em qualquer outro tempo, importa a toda alma atender à admoestação do Salvador. Vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Se não vigiais, verei a ti como ladrão e não saberás a hora que sobre ti virei. Quero fazer uma pausa e fazer um comentário rápido, sucinto, nessa particularidade de Apocalipse 3, verso 3. Se nós observarmos Apocalipse 25, versículo 13, fala exatamente da vinda do Filho do Homem, hora que nós não sabemos. E Apocalipse 3, verso 3 fala, se não vigiares, verei a ti. Olha só, uma vinda individual, virei a ti como ladrão, e não saberás a hora que te virei. Vigiai e orai, Marcos 13, verso 33, porque não sabeis quando chegará o tempo, irmãos. Tudo isso está relacionado com a vinda de Cristo na segunda vinda nas nuvens dos céus? Não. A segunda vinda das nuvens dos céus é um fato, uma situação posterior. Uma vinda a ti como ladrão. Uma vinda que se refere exatamente ao juízo que ora está se realizando aonde? No santuário celestial. Termina assim a nota. Assim, diz o Salvador, será também a vinda do Filho do Homem. Silenciosamente, despercebida, como ladrão à meia-noite, virá a hora decisiva que determina o destino de cada homem, sendo retraída para sempre a oferta de misericórdia ao homem culpado. Observe atente bem ao texto, meus queridos irmãos, que não está falando nenhuma vinda com um grande estrondo, em que todo olho verá, até mesmo que transpassar a Cristo. Mas fala de uma vida silenciosa, despercebida, como ladrão à meia-noite. Virá o que mesmo? A hora decisiva, em que determina o destino de cada homem, sempre retraída para sempre a oferta de misericórdia ao homem culpado. Então a vinda como ladrão não será a vinda em glória, mas a hora em que o seu destino será decidido, em que o meu destino será decidido. Quando esse fato se dá, diz aqui, olha,
o juízo, ora se realiza no santuário celestial. Há muitos anos esta obra está em andamento. Ela começou exatamente pelo caso dos mortos. E em breve, ninguém sabe quão breve, passará o caso dos vivos. Que hora que vai ser decidido isso aqui? Quando Cristo passar os nossos nomes no santuário celestial, será decidido para sempre. Agora a oferta de misericórdia ao homem culpado. Meu querido irmão, minha querida irmã, que hora está nos assistindo? Nós não sabemos a abrangência desse tema. Não se deixe iludir para preparar-se para a segunda vinda de Cristo, pensando que até que ele venha, precisa se cumprir decreto dominical, chuva serolha, anjo apocalipse 18, alto clamor do terceiro anjo, fechamento da porta da graça, pragas, concerto de paz, para somente depois vir a volta de Jesus em glória pela segunda vez. O seu caso já foi tratado, o seu nome já foi passado. E será que você está preparado? A mensagem neste momento é exatamente essa. Não se deixe iludir. Compreenda o assunto do santuário, compreenda o assunto da parábola das 10 virgens, compreenda o que é a vinda como ladrão e o que é o jejum requerido para o presente tempo. E nós então realmente estaremos de comum acordo, de maneira que os nossos casos, as defesas, os pilares da nossa fé estejam em harmonia com os 10 mandamentos da Santa Lei de Deus. Estamos defendendo o sábado conforme deve ser feito? Estamos defendendo exatamente, estamos combatendo a idolatria como ela deve ser feita? Estaremos defendendo os laços do sagrado matrimônio vitalício como Deus fizera desde o princípio? Estamos assim cumprindo? Porque se não estivermos assim cumprindo, a vinda como ladrão irá pesar cada caso, cada conhecimento. E muitos estarão ali, serão achados em falta exatamente porque deixou de seguir a lei de Deus em toda a sua abrangência em que ela se manifesta. Muito bem. Sexta pergunta. Por que motivo não é revelado o dia da vinda ao julgamento dos vivos? Depois do fechamento geral da porta da graça, ficarão os fiéis sabendo o dia e a hora da vinda de Jesus em glória? Apocalipse 16, 17 e 18. Diz assim: e o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve voz de trovões e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homem sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a mensagem aqui no segundo testemunho, página 191, continua. Caso soubessem que a obra de Cristo no santuário celestial logo terminariam, quão diferentemente teriam agido, quão diligentemente teriam vigiado o mestre, advertindo com antecipação, dando-lhes oportunos avisos para vigiarem. Ele declara distintamente a brevidade de sua vida. Não fixou o tempo para impedir que negligenciássemos o rápido preparo. E em nossa indolência olhássemos para o tempo de sua vida, como estando muito adiante, adiando assim o preparo. Logo ouvimos a voz de Deus semelhante a vínculas águas, a qual nos anunciou o dia e a hora da vinda de Jesus. Os santos vivos, em número de 144 mil, reconheceram e entenderam a voz, ao passo que os ímpios julgaram fosse um trovão ou um terremoto. Nós vemos que este texto não está falando da vida como ladrão. Está falando que ele vai avisar o dia e a hora da vinda de Jesus em glória.
E a vida como ladrão, dizer, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Vigiai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Isto é a vida como ladrão. É o juízo do caso dos vivos. O concerto de paz, apenas quantas pessoas vão ouvir o concerto de paz? 140. Somente 144. E eles são virgens. Sabe que virgens já são esses 144 mil que vão ouvir o conselho de paz? São o grupo das virgens prudentes. Não é? As loucas já ficaram para trás. Aqui é as virgens prudentes. Já está bem próximo da vinda de Jesus em glória. E voltando um pouco, fazendo um retrospecto um pouquinho. Por qual motivo não é revelado, então? Para que a pessoa não adie o preparo, para poder se preparar próximo. Então, não adieis o dia de preparo, o texto fala. Não é para adiar o dia de preparo. Então, se a pessoa souber, tem 10 anos ainda. A irmã White perguntou para uma irmã, ou uma irmã perguntou para a irmã White. Irmã White, acha que o Senhor Jesus virá em breve? Aí a irmã White perguntou, por quê? Faz diferença para você se ele vier logo ou demorar mais? Ela disse, eu acho que faz. Se ele viesse dentro de 5 anos, o que você faria? Venderia minha propriedade, ia trabalhar para anunciar a mensagem e se preparar. Se ele viesse dentro de 10 ou 20 anos, a irmã acha que seria diferente? Sim. Claro, eu viveria de maneira diferente porque teria tempo. Então, ele não marcou o tempo para quê? Para não dar esse mau pensamento para a pessoa. Eu vou ter tempo de gozar o mundo e viver minha vida e não vou me preparar. Vou me preparar próximo só. Então, irmãos, como é que viveu Enoque? Quantos anos viveu Enoque com Deus? Tinha alguma data marcada ou alguma proximidade da vida de Jesus em glória em seu tempo, irmão? E cada dia ele vivia como? Mais intensamente. E agora que nós sabemos que o juízo no caso dos vivos vai passar a qualquer momento, como deve ser nossa vida? Olha o texto. Caso soubesse que a obra de Cristo no santuário celestial terminaria, quão diferentemente teriam agido? Você já pensou? A pessoa, quando vê que chegou o decreto dominical, irmão, tem um texto que fala assim, as virgens loucas despertaram no clamor da meia-noite. Tá bem. Vigiaram por algum tempo. Como demorou, elas cansaram-se de vigiar e voltaram às atrações do mundo. Mas agora, o que vai acontecer? Quando vai chegando o decreto dominical, elas acordam. E sabe ouvindo que mensagem? Aí vem o esposo sair ao seu encontro, ouvindo ainda o clamor da meia-noite. Irmão Ronei, para que é que elas acordam, então, ouvindo o clamor da meia-noite no decreto? Para ver que estão perdidas, né? Esse é outro ponto que o pastor trouxe. Muitas vezes a pessoa pega a própria expressão em que o Espírito Profecia diz que lá na crise, afinal as virgens loucas despertarão, ouvindo-se o clamor, aí minha esposa segue a seu encontro, para ver que as suas lâmpadas se apagaram. Observe, pastor, que o texto ele é coerente. Sim. Ela desperta no clamor da meia-noite, vai para o encontro do esposo, mas não se prepara, se mistura com elementos mundanos, e como todos nós sabemos que decreto dominical é um marco, quando soar decreto dominical, elas afinal despertam. Mas para ver que seu caso já foi o quê? Passado. Porque agora, lá na crise, as lâmpadas não estão se apagando. A das loucas já se apagaram. Então são dois eventos. Então não quer dizer que as virgens loucas dormem 2 vezes? Não sou eu que estou dizendo, é um próprio texto. Ela dormiu antes do clamor, juntamente com as virgens prudentes, e ela dormiu durante o clamor até a chegada do esposo. Num período do clamor ela dorme. O que é o dormir no clamor da meia-noite? É não fazer o devido preparo, é se absorver
em se absorver de coisas mundanas, em empreendimento que não eleva a vida espiritual. É nesse sentido que se diz estar elas dormindo, querendo se apossar de um reino, e o reino terreno. E diz que elas só podem ser possuir um reino. E para possuir um, é preciso sacrificar o outro. As virgens prudentes sacrificam o reino terrestre. E as virgens loucas sacrificam o reino celeste. Como que ela sacrifica isso? Verbalmente? Não. Verbalmente elas estão dizendo o quê? Meu Senhor breve virá. Mas pela vida elas estão negando o que o verbo está dizendo. Então, a característica das virgens prudentes é exatamente essa. Não dormitar. Estar vivendo de acordo com a luz que brilha em seu caminho. Não deixar o preparo para o dia do amanhã. Quando elas se despertam no clamor da meia-noite, com a mensagem da sua aproximação, elas se colocam em dia. E aqueles que não se colocam em dia, e quando é passado o caso deles, serão chamados de virgens loucas. Parte A da pergunta 7ª. Embora não saibamos o dia do julgamento de cada indivíduo, é possível ficarmos sobre isso? Parte B. Sendo que é o clamor que nos desperta, qual é o procedimento das virgens prudentes? Parte C. O expeditar das lâmpadas é no clamor ou antes? 1 Tessalonicenses capítulo 5, 6 a 8. Não dormamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem de noite, e os que se embebedam de noite. Mas nós que somos dos dias, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé, da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Então nós vemos como é tão importante, agora no capítulo 25, versículos 6 e 7 de São Mateus, qual é o nome aí? Diz assim: mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí veio o escuro sair ao seu encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. A mensagem de despertamento, as duas classes se despertam e todas elas se preparam as suas lâmpadas. Mas agora tem a diferença das duas classes que desde o verso 1 saiu para o encontro do esposo. Muito importante nós observarmos aqui que Deus, a misericórdia de Deus, ao oferecer o seu Filho na cruz, é para que todo pecador se convertesse. Mas eu faço a pergunta: todo pecador se converte? Ora, não. Adão e Eva tiveram 2 filhos a princípio, Caim e Abel. Todos os 2 filhos participaram do mesmo perfil de educação. Todas as manhãs e todas as tardes, Adão ia até a porta do Éden, que já houvera sido fechado para eles, oferecer o altar de sacrifício. Durante anos, esses 2 filhos, então, estavam familiarizados com aquele procedimento. Porém, Caim, desde o princípio, se revoltado contra Deus, dizendo que Deus poderia tê-los aceito só por causa de um pecado, agora tinha que ser expulso do Éden. Deus poderia aceitar o pecador lá no Éden, assim mesmo. Mas a lei de Deus dizia o quê? Todo que pecar, morrerá. Certamente morrerá. Já estavam sentenciados à morte física, mas estavam agora tendo a oportunidade de salvação. E agora Deus pede para os 2 filhos de Adão, para que trouxesse o sacrifício. E Caim sabia qual sacrifício que era. E Caim não traz esse sacrifício. Deus atentara para a oferta de Abel e não atentou para a oferta de Caim. E esse agora se revolta contra Abel. E antes que ele executasse a sua malignidade, Deus diz assim para Caim: Caim, por que descaíste o teu semblante, Caim? E Deus continua: o teu desejo é para ti, compete dominá-lo.
Então eu quero dizer aqui, irmãos, que na parábola das 10 virgens não é diferente. Todos saem para encontrar o esposo. Há uma tardança. As 10 virgens saem para encontrar o esposo. Há uma tardança, todas elas dormem. Se o esposo aparecesse antes que o clamor anunciasse a sua aproximação e não a sua chegada, é muito importante nós pegarmos a linha de interpretação portuguesa. A língua portuguesa ela é maravilhosa, ela é detalhista. Então ela diz da seguinte forma: ouvindo-se a exclamação do noivo, anunciando a aproximação do noivo. Sempre cada Bíblia traz uma versão. Então, o clamor da meia-noite anuncia a aproximação do esposo. Ele só chega no verso 10. O verso 6 é o anúncio da aproximação. Então, todas elas se levantam para se preparar. Por isso que eu citei, agora na pergunta 4 ou 5, eu citei para os irmãos a experiência da parábola quando ela se transcorreu na prática. Houve 3 meses de clamor da meia-noite para se prepararem. Mas mesmo com tempo de preparo, o que ocorreu? Não se prepararam. Desenvolveram quantas classes? 2 classes. Então, queridos irmãos, não queramos mudar o que o texto está explicando. A parábola das 10 virgens explica exatamente que somente a classe das virgens prudentes é que serão achadas preparadas quando o esposo chegar. Não queremos salvar as virgens loucas. Não é que Deus não quisera salvar as virgens loucas. É porque havia uma condição para o preparo. Deus dissera, estudamos agora, há um mês atrás, nós estudamos a experiência dos filhos de Arão, quando adentraram ao Santíssimo Santuário. E ali eles foram fulminados. Não é Deus que era mau e fulminou, podia ter poupado eles, não. É que a presença de Deus, a pureza de Deus, juntamente com as trevas e a pecaminosidade dos filhos de Arão, impediu e fulminou-os. E dessa maneira também, quando Cristo passar os nossos nomes no santuário celestial, aqueles em que for achado qualquer mancha de pecado, em que não houve arrependimento, esses somente lá serão chamadas virgens loucas. Sabe por que serão chamadas loucas? Porque tiveram conhecimento, tiveram tempo, tiveram tudo que poderiam ter à sua disposição. E agora deixaram de obter o óleo da graça, que é o Espírito Santo. Não receberam o poder regenerador que transforma a alma e purifica o templo desta. Não poderiam então entrar ali. É feita a pergunta para aquele que entrara, não tendo a veste nupcial que fora feita para aquele evento. E assim o dono da festa pergunta: como entrasse aqui, não tendo a veste nupcial? E a pessoa então fez o quê? Emudeceu. Se essa veste era um presente do rei. Essa veste foi dada pelo anfitrião, foi ofertada a todos, e ele não quisera vestir essa veste, que é a veste da justiça de Cristo. Como entrasse aqui? E assim foi dada a ordem de amarrar os pés e as mãos e lançar onde? Nas trevas exteriores. E haverá ali o quê? Pranto e ranger de dentes. Isso representa a experiência daqueles que, por ocasião do decreto dominical, estarão buscando o perdão dos pecados, quando os casos já foram o quê? Quando os ossos já foram examinados e separados. Será tarde demais buscar a justiça de Cristo, quando a porta da graça já se fechou. Passamos hoje, enquanto é tempo. Hoje que vivemos com essa mensagem da sua aproximação. Hoje que vivemos com a mensagem do clamor da meia-noite, do grande dia da expiação, aonde vamos averiguar a nossa vida, colocar a nossa vida exatamente com o padrão da justiça divina, que é a Santa Lei de Deus. E assim reconhecermos os nossos defeitos. E dessa forma, então, prantearmos pelos nossos pecados, prantearmos pelas nossas transgressões, pelas nossas imundícias, para que verdadeiramente a graça de Cristo possa abundar em nossos corações. Mateus 25, 6 e 7. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saíram ao encontro.
Então todas aquelas vezes se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Isto nos mostra que no clamor da meia-noite era um período de preparo, tinha tempo delas se prepararem, porque Deus nunca mandou uma mensagem de porta fechada, mandava uma mensagem como o profeta Amós: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. E agora no quinto comentário bíblico, o sexto testemunho também, diz assim: todos os que esperam no noivo celestial são representados na palavra como se tivesse adormecido, porque o Senhor retarda a sua vida. Mas as prudentes despertaram ante a mensagem da sua aproximação e responderam à mensagem. Se despertaram e atenderam a mensagem. O discernimento espiritual deles não havia se extinguido totalmente, e eles, de um salto, se uniram ao cortejo e se apropriaram da graça de Cristo. A experiência religiosa deles se tornou vigorosa e abundante, e suas atenções se fixaram nas coisas do alto, e se viram onde estava a fonte de seus recursos, e apreciaram o amor que Deus tinha por eles. Abriram o coração para receber o Espírito Santo, pelo qual o amor de Deus foi derramado no coração. Suas lâmpadas foram abastecidas e acesas, e emitiram constantes raios de luz em meio às trevas morais do mundo. Glorificava a Deus porque tinha o óleo da graça no coração, e fizeram exatamente a obra que o Mestre fez antes deles. Saíram para buscar e salvar o que se havia perdido. Depois que as virgens ouviram o clamor da meia-noite, elas se apropriaram da graça de Cristo. Elas deram um salto, acordaram, e de um salto elas se apropriaram da graça de Cristo. Então as virgens de verdade, prudentes, fizeram o quê? Ouviram o clamor da meia-noite, de um salto se levantaram, se apropriaram da graça de Cristo, tá? Apreciaram o amor que Deus tinha por elas, e saíram buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. As virgens prudentes não perdem tempo, levantam-se, vão em busca das almas, porque elas sabem que a qualquer momento vai acontecer o quê? Vai fechar a porta da graça. Uma pessoa hoje pode estar no tempo de graça para ela, e ela pode morrer antes da hora, e a porta da graça pode acontecer o quê? Fechar a porta da graça. A nossa maior preocupação não deve ser com as virgens loucas. A nossa maior preocupação deve ser qual é a minha posição, a minha individualidade. Eu sou responsável pela minha alma. É preciso que eu primeiramente ame a mim mesmo, para que eu possa amar o próximo como a mim mesmo. Mas se eu não tenho um preparo pessoal, como é que eu vou falar de preparo para o meu próximo? De uma forma geral, é dito que no clamor não dá tempo de preparo, porque se desse tempo, as virgens loucas teriam se preparado. Bem claro é que já no verso 1, elas já saem como sendo loucas. No verso 1 diz que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que saíram em encontro do esposo. 5 dessas quais eram prudentes e 5 loucas. Desde o verso 1, já tem 2 classes. Mas somente Deus é que vê isso. Mas isso é simbólico exatamente da formação de caráter que nós estamos aqui para desenvolver. Nenhum de nós nascemos virgem louca ou virgem prudente. Todos nós nascemos para o reino de Deus. O apóstolo São João fala: mas a todos quanto receberam, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome. Mas aí nós dizemos: mas eu creio no nome de Cristo. Mas crer somente não resolve, é o que o texto está dizendo. Há um caráter a ser formado. E o caráter das virgens prudentes
É o que o pastor Mauro acabou de ler para nós aqui. Dá vários caracteres. Olha só. As virgens loucas, prudentes, aliás, despertaram ante a mensagem de sua aproximação e responderam a mensagem. O discernimento espiritual deles não havia se extinguido totalmente. E eles, de um salto, se uniram ao cortejo. Ao se apropriar da graça de Cristo, a experiência dela se tornou vigorosa e abundante, e suas afeições se fixaram Do alto. nas coisas de cima. Já as virgens loucas despertam com a mensagem de aproximação e falam o quê? Ah, não, isso vai demorar. Tem muito tempo. Não é bem assim não, rapaz. Eu posso abandonar isso aqui mais adiante. Quando eu começar a ver a união das igrejas, quando eu começar a ver o movimento do decreto dominical, aí eu vou abandonar. E o que é que diz o texto? Aí é tarde demais, o seu caso já foi passado. Então, essa é uma mensagem de salvação, uma mensagem de misericórdia. Nós temos sempre comentado e pregado dessa forma. Clamor da meia-noite é mensagem de misericórdia, para que nós então venhamos estar despertos, para que quando o esposo chegar, nós estejamos preparados. Muito obrigado, deixo aqui minhas considerações finais, passo para o pastor fazer as considerações finais dele, que Deus abençoe a cada um de nós. Que Deus Amém. possa abençoar a mim, a igreja de Deus, para que possa fazer o preparo no tempo devido, para que quando chegar a crise, nós possamos ser aprovados diante do juízo investigativo no santuário celestial. Tá? E dar o clamor do alto, do terceiro anjo, o alto clamor do terceiro anjo para a conclusão da obra. Esse é o meu desejo de oração, que a graça, a paz e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre cada um de nós e dos queridos irmãos. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.